Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós aprenderemos um pouquinho sobre alguns profissionais que se tornaram grandes heróis. Preste bastante atenção, pois você vai gostar muito desse vídeo. Nós vamos começar aprendendo sobre um compositor muito importante. Esse daí é o Carlos Gomes. Ele é o mais importante compositor de ópera brasileiro. Você sabe o que é ópera? Ópera é aquele estilo musical que as pessoas cantam assim, ó. Vocês conhecem? Carlos Gomes se destacou pelo seu estilo romântico. Ele foi o primeiro compositor brasileiro a ser reconhecido na Europa. Olha que legal! E ele é o autor de uma ópera bem conhecida, chamada de O Guarani. Esse é o Carlos Gomes e a gente aprendeu um pouquinho sobre esse grande compositor. O nosso pequeno ilustre Santos Dumont é conhecido como pai da aviação e criou o primeiro protótipo do avião tal qual conhecemos hoje. Em uma grande fazenda de café do interior do país, vivia com seus pais um menino nascido em Minas Gerais. Seu nome era Alberto Santos Dumont e ele tinha um sonho: voar como um passarinho. Alberto tinha uma vida tranquila, mas sempre foi um menino muito inquieto. Sempre foi apaixonado por montar e desmontar coisas, como se fosse uma brincadeira. Passava horas consertando a máquina de costura da sua mãe. Alberto também fazia experiências com pequenos balões luminosos. Seu desejo sempre foi conquistar os ares. Até que, junto à sua família, viajou para a Europa. Como os balões não eram fáceis de dirigir, ele passou a fazer grandes dirigíveis e, com um deles, deu a volta na Torre Eiffel pela primeira vez. Passou a construir mais e mais invenções aeronáuticas e a ganhar diversos prêmios. Seus feitos lhe deram fama internacional. Santos Dumont era um sucesso pelo mundo. Até que, em 23 de outubro de 1906, em um grande evento para mais de 1000 pessoas, Santos Dumont apresentou ao mundo seu grande invento, o 14 bis. Ele fez o primeiro voo em um avião com um motor a gasolina e marcou o início da era da aviação. Santos Dumont, conhecido como pai da aviação, sonhou grande e voou alto. Oscar Niemeyer foi um arquiteto brasileiro responsável pelo planejamento arquitetônico de vários edifícios públicos de Brasília, a capital do Brasil. É um dos maiores representantes da arquitetura moderna mundial, com mais de 600 obras pelo mundo. Sua principal característica é o uso do concreto, do vidro, curvas e vãos livres em seu estilo inconfundível. Oscar Niemeyer Filho nasceu no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Em 1929, entrou para a Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, onde concluiu arquitetura em 1934. Entre seus projetos destacam-se o Palácio da Alvorada, que é a residência presidencial, o Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, os edifícios do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, o Teatro Nacional e a nova capital do Brasil, que foi inaugurada no dia 21 de abril de 1900. Hoje vivemos em um mundo rodeado de letras impressas e digitais. Mas você já parou para pensar em como era o mundo antes da criação da prensa por Gutenberg? Os poucos e caros livros do século XV eram escritos à mão por monges copistas, um trabalho árduo e extremamente elaborado, que levava meses para ser concluído e contribuía para que os preços desses livros fossem absurdamente caros. Diante dessa dificuldade, Gutenberg teve uma ideia. Ele fabricou várias letras individuais
que pudessem ser arranjadas e rearranjadas de diversas maneiras. Esta sequência era inserida na prensa e preenchida por uma aplicação de tinta a óleo. O papel ou pergaminho era posto em cima desses caracteres e depois prensados pela máquina. Assim surgiam os primeiros livros impressos. Um evento tão marcante que mudou a história da humanidade. Crianças, esse homem que vocês estão vendo na foto, ele se chama Henry Ford. Ele é um americano, nasceu lá nos Estados Unidos e ele foi o fundador de uma marca muito famosa de carro chamada Ford. Ele fez uma revolução na indústria de automóveis, fez tudo mudar. E sabe, quando ele tinha 15 anos, ele ganhou um relógio da sua mamãe. E ele mostrou tanto interesse naquele relógio que ele montou e desmontou várias vezes. Ele percebeu que ele gostava de mexer com peças. Quando ele tinha 16 anos, ele construiu seu primeiro motor a vapor e ele criou uma grande revolução nesse meio de automóveis. Ford foi muito importante para o nosso mundo. O que será que uma cobra tem a ver com um cavalo? Tanto a cobra quanto o cavalo pertencem a um reino animal, né? E também são substantivos que começam com C. Nossa, que vergonha dessa pergunta, hein? Vergonha nada. Cientista faz pergunta esquisita o tempo todo, horas. O Vital Brasil, por exemplo, podia ter sido confundido com um esquisitão. Isso só porque ele gostava de cobras, aranhas, escorpiões, toda sorte de bichos peçonhentos. Mas era porque ele vivia cheio de perguntas, como pode um animal portar um veneno tão poderoso e continuar vivo? Na verdade, Vital era um cara que adorava os seres humanos. Por isso, começou a trabalhar muito cedo para financiar o sonho de estudar medicina. Foi escrivão de polícia, professor e condutor de bonde. Em 1891, ele se torna médico. Logo depois de formado, ele se juntou a um grupo de cientistas corajosos que estavam em uma cruzada contra as epidemias que acometiam as cidades daquela época. Alguns anos depois, Vital Brasil decide se mudar para São Paulo, onde começa a produzir em escala o soro antipestoso, ou seja, antipeste bubônica. Assim, foi criado o Instituto Butantan. Mas nem só de laboratório vivia o doutor Vital Brasil. Ele era um médico muito dedicado. Sempre visitava os pacientes em suas casas. Era tão querido que um paciente italiano escreveu na porta de sua vendinha: Avenida Vital Brasil. E o nome vingou. Hoje, ela é uma das avenidas mais conhecidas de São Paulo. Em suas consultas, ele atendia a muitos casos de picadas de cobra. A jararaca e a cascavel eram consideradas as serpentes mais letais. Só em São Paulo, morriam 5.000 pessoas por ano por causa disso. O único soro que havia naquela época era produzido a partir da cobra naja e não funcionava. Dr. Vital, então, faz o que todo cientista faz quando encontra um desafio. Volta para o laboratório. Nos testes, ele percebeu que o ser humano tem um mecanismo imunológico que responde de forma diferente a diferentes tipos de toxinas ou venenos. A resposta era desenvolver soros diferentes para venenos diferentes. Tá, isso é muito legal. Mas e agora? O que o cavalo tem em comum com a cobra? É que Vital Brasil abrasileirou, quer dizer, aprimorou o processo de produção do soro antiofídico para que funcionasse contra picadas de cobras daqui. E os cavalos têm participação especial nisso. Funciona assim. Primeiro, encontra-se a bendita cobra e tira-se o veneno dela. E aí vem a grande sacada do nosso cientista: utilizar cavalos. Os cavalos têm maior resistência e desenvolvem mais anticorpos que combatem o veneno. Mas pode ficar tranquilo, eles ficam super bem. Muitos dias depois, um pouco de sangue é retirado do cavalo. Apenas o plasma, parte do sangue onde ficam os anticorpos, é usado na produção do soro.
Além de cientista, Vital Brasil se preocupava muito com o desenvolvimento social. Ele criou uma das primeiras escolas que ensinava crianças e adultos a ler e a escrever. E formou uma família grande. Casou-se 2 vezes e teve 18 filhos. Mas sua preocupação se estendia não só para a família Brasil, mas para todo o país. Sabendo a importância de seu trabalho para a humanidade, Vital Brasil doou a patente do soro para o governo brasileiro. O soro continua sendo produzido e distribuído gratuitamente. Todos os dias, vidas são salvas graças ao Dr. Vital Brasil. Sim, graças a vocês também. O legado de Vital Brasil nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia.